Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira. Começando com a escala completa da arbitragem. A gente trouxe ontem que Paulo César Zanovelli, da Federação Mineira, será o árbitro. Uma decisão aí surpreendente da Comissão Nacional de Arbitragem, escalando um árbitro mineiro para o Clássico Mineiro nesta quarta-feira. E para o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR, inclusive, em 2 jogos do Cruzeiro nesta temporada. A vitória sobre o Mirassol, o primeiro jogo na Série A, e também a vitória sobre o Atlético Mineiro na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro de vídeo para este compromisso. Vamos acompanhar o que essa turma da arbitragem vai fazer no jogo de amanhã, às 9h30 da noite. Uma outra prestação de serviços. Já está rolando a venda de ingresso para sábado, hein? O Cruzeiro joga com o Fortaleza sábado, às 9 horas da noite no Mineirão, e a diretoria manteve aquela precificação que foi bem legal, hein? Para o jogo diante da equipe do Sport. Então, R$30 o sócio paga em qualquer setor no jogo de sábado às 21 horas. 9 da noite, Mineirão, é o compromisso do Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante logo após aí a disputa do Clássico de quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Hoje a preparação será encerrada com um treinamento à tarde, última atividade, e aí os jogadores iniciam a concentração para o jogo desta quarta. Quem assistir aí antes do jogo do Brasil vai ver que Fabrício Bruno começa a partida diante da equipe do Japão, e com isso o Fabrício Bruno está mesmo fora do jogo desta quarta-feira, devendo ser substituído aí pelo Jonathan Jesus, que pode formar dupla com Vidalba. No treinamento de hoje à tarde, Leonardo Jardim define quem joga nas beiradas e se faz alguma outra mudança, o que é pouco provável, mas para as beiradas ele tem dúvidas aí. Acho que entre 3 jogadores, Christian Wanderson e Kenny Arroyo, destes 3, 2 devem iniciar o jogo de amanhã. É Campeonato Brasileiro, é retomada, fim da data FIFA, e o Cruzeiro precisando de voltar a vencer na Série A do Brasileirão. Que teve trabalho pela manhã na Toca da Raposa 2, e a preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça com o técnico Leonardo Jardim definindo o time. Sem Fabrício Bruno, isso já é fato, impossível voltar, ainda mais que o atleta deve ser titular no jogo diante da seleção japonesa na manhã desta terça-feira no horário aqui do Brasil, noite lá no Japão. E o Fabrício Bruno, então, desfalque confirmado para o duelo de quarta-feira. A bola rola às 9h30 da noite na Arena. O Cruzeiro tentando acabar aí com essa sequência de 3 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o time, o que pode fazer aí o técnico Leonardo Jardim, mas hoje a CBF surpreendeu, hein? E escalou árbitro mineiro. É isso mesmo. Árbitro mineiro para apitar o Clássico de quarta-feira às 9h30 da noite na Arena. O que é curioso é que, por exemplo, no Campeonato Estadual, o Cruzeiro pede arbitragem de outro estado, né? Tirando ali o Clássico da fase de classificação, quando tem jogo decisivo, o Cruzeiro faz a opção por pedir árbitro de fora, de outro estado. Aí vem aquele sorteio, né, que todo mundo já sabe. E agora, o que a CBF faz? Ela escala um árbitro mineiro para o Clássico. Paulo Zanovelli. Ele, em termos de Clássico, apitou pela última vez até uma vitória do Cruzeiro. Foi 2-0 o jogo na Arena. O Cruzeiro venceu aquela partida, que até teve o gol do João Pedro. O primeiro foi do Zé Ivaldo. E o Cruzeiro conquistou a vitória com a arbitragem de Paulo César Zanovelli. Mas
é um árbitro aí que vamos acompanhar, né? Dava para se evitar qualquer tipo de situação nesse sentido, mas foi uma escala por parte da CBF. Vamos acompanhar e torcer para que o Zanovelli faça uma arbitragem ok, por mais que seja bem difícil. De qualquer forma, é ele o dono do apito então na quarta-feira. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça-feira e aí o Cruzeiro fecha a preparação para este duelo diante do Atlético Mineiro, o treino desta terça-feira à tarde, porque depois já vem a concentração. Sem Fabrício Bruno, tendência muito forte de Jonathan Jesus começar ao lado de Vidalba. Agora, o Leonardo Jardim vai levar, com certeza, para o vestiário da Arena. Quem começa na beirada pela direita, quem começa na beirada pela esquerda. Acho que são 3 opções: Christian, Wanderson e Arroio. Não vejo nada além disso. De qualquer forma, o Leonardo Jardim aí trabalha com os jogadores nesta última atividade de terça-feira e vamos ver o que ele vai definir para o Cruzeiro, repito, voltar a vencer o Atlético lá na Arena. Muita gente ainda repercutindo sobre Neisser Vidiarreal, já falamos muito sobre isso aqui. Cruzeiro muito protegido, com o pré-contrato, que tem a mesma validade, tudo foi assinado. Então, para esse pré-contrato não virar um jogador na toca, teria que ter pagamento de multa, né? E é multa lá nas alturas, então o Cruzeiro está muito tranquilo. E o jogador também aceitou todas as condições que o Cruzeiro ofereceu, sabendo de todo o projeto, independentemente de grande participação na Copa do Mundo Sub-20, como ele vem tendo com a seleção da Colômbia. Há momentos no futebol em que uma simples movimentação de bastidores é capaz de mudar o rumo de um clube inteiro. São negociações silenciosas, estudadas e friamente calculadas, que de repente ganham força e começam a incendiar conversas entre torcedores, dirigentes e até dentro do vestiário. E o que está acontecendo agora nos corredores da Toca da Raposa está exatamente nesse ponto. Algo grande, algo que promete mexer com o emocional da torcida celeste e reacender uma esperança que parecia adormecida há tempos. O clima de expectativa cresce a cada dia, e as informações que começam a sair de dentro do clube indicam que o Cruzeiro pode estar prestes a dar um passo ousado demais para ser ignorado, mesmo por quem acompanha o futebol apenas de longe. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. É o tipo de informação que o torcedor precisa ouvir com calma, porque envolve estratégia, poder financeiro, influência internacional e, claro, talento dentro de campo. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o que vem a seguir é simplesmente inacreditável. O Cruzeiro está se movimentando de forma silenciosa, mas com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Pedro Lourenço e Leonardo Jardim estão em sintonia, e o plano que eles traçaram vai surpreender até os mais céticos. Agora, vamos continuar com a notícia. Os últimos dias têm sido marcados por reuniões discretas, trocas de mensagens internacionais e uma movimentação nos bastidores que chamou a atenção até de representantes de clubes europeus. Fontes internas garantem que a SAF do Cruzeiro está disposta a investir pesado para garantir que o clube entre em 2026 com um elenco capaz de disputar de igual para igual com os gigantes do futebol sul-americano. E quando um nome começa a circular em meio a esse tipo de planejamento, normalmente não é qualquer jogador. Trata-se de alguém capaz de mudar o patamar de uma equipe, de gerar impacto técnico e midiático ao mesmo tempo.
Pois é exatamente nesse ponto que surge o nome de Georgi Sudakov, o jovem meia ucraniano de apenas 23 anos que está chamando a atenção do futebol mundial após sua transferência para o Benfica por 27 milhões de euros. Sudakov chegou a Lisboa sob enormes expectativas, herdando a camisa 10 e assumindo uma responsabilidade que poucos jogadores de sua idade conseguiriam suportar. Mesmo em meio a um período de transição no clube português, com a saída de Bruno Lage e a chegada de José Mourinho, ele já soma 7 partidas, 6 delas como titular. 2 gols e uma assistência que deixaram a torcida encarnada em êxtase. O impacto de Sudakov em campo tem sido notável. Seu estilo técnico refinado, a precisão nos passes e a visão de jogo lembram os grandes meias que marcaram época no futebol europeu. Um jogador português que já o enfrentou ainda na Ucrânia afirmou recentemente que o ucraniano vai elevar o nível do Benfica como poucos conseguiram e que ele está apenas começando a mostrar o seu verdadeiro potencial. E é exatamente esse tipo de perfil que o Cruzeiro começou a mirar para o seu futuro. Atletas jovens, com rodagem internacional, prontos para liderar uma nova era do clube sob a gestão da SAF. As informações que começaram a vazar na Europa são claras. O Cruzeiro estaria observando de perto cada passo de Sudakov, com relatórios detalhados enviados diretamente à comissão técnica de Leonardo Jardim. O interesse é concreto e o plano é ousado. O clube mineiro quer fazer de 2026 um marco de transformação. E para isso, Sudakov é visto como uma peça-chave, alguém capaz de assumir o protagonismo no meio-campo e se tornar o motor criativo do time. Pedro Lourenço sabe que contratações desse porte exigem tempo, estratégia e influência, mas já deixou claro que o Cruzeiro vai competir por nomes grandes. O projeto passa pela ideia de transformar o Cruzeiro em uma potência de visibilidade internacional, utilizando jogadores com perfil europeu para atrair investimentos, parcerias e novos patrocinadores. E não é coincidência que Leonardo Jardim, com sua trajetória vitoriosa no futebol europeu, seja o técnico ideal para conduzir esse plano. Ele conhece os mercados, fala a língua dos dirigentes e sabe como lidar com atletas que vêm de fora. É por isso que Sudakov aparece como prioridade máxima para o futuro da equipe. Os bastidores da Toca da Raposa estão em ebulição. Analistas do clube já estudam o estilo de jogo de Sudakov e relatórios internos apontam que o meia seria capaz de se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. Sua leitura tática, aliada à capacidade de romper linhas de marcação com passes precisos, o tornaria uma peça rara em um cenário onde meias criativos de alto nível são escassos. Mais do que isso, o Cruzeiro acredita que ele poderia ser o novo símbolo técnico da reconstrução celeste. Assim como Alex foi no passado, encantando uma geração inteira de torcedores. A diretoria sabe que o investimento seria alto, mas também entende que a SAF foi criada exatamente para esse tipo de movimento ousado. Em números, o Cruzeiro analisa um possível pacote de negociação que envolveria algo em torno de 160 milhões de reais, entre taxas, luvas e premiações. Um valor astronômico para os padrões do futebol brasileiro, mas dentro do planejamento financeiro da SAF, que vem registrando superávites importantes desde a chegada de Pedro Lourenço. Outro ponto importante é o fator Mourinho. O técnico português é conhecido por valorizar jogadores de disciplina tática e alta intensidade, o que pode acelerar o amadurecimento de Sudakov no futebol europeu. O Cruzeiro acompanha atentamente essa evolução, entendendo que o momento ideal para fazer uma proposta será quando o meia atingir o auge da maturidade técnica, o que deve ocorrer justamente no fim de 2025. Assim,
O clube mineiro planeja entrar com força total para trazer o jogador em 2026, aproveitando as conexões de Leonardo Jardim com o mercado europeu. Fontes próximas ao staff do jogador indicam que Sudakov vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil, especialmente em um projeto estruturado e ambicioso como o do Cruzeiro. Ele sabe que, ao contrário de outros clubes, o Cruzeiro oferece estabilidade, visibilidade continental e um ambiente que valoriza atletas com mentalidade vencedora. Essa perspectiva agrada tanto ao jogador quanto aos seus empresários, que veem a América do Sul como um novo mercado de expansão esportiva e de imagem. Dentro da toca, há também a expectativa de que Sudakov possa ser um símbolo de uma nova fase do Cruzeiro, um time moderno, tático, agressivo e com jogadores que combinam juventude e inteligência em campo. Leonardo Jardim já teria indicado que gostaria de contar com um meia exatamente com essas características. Alguém que pudesse orquestrar o jogo e dar ritmo às transições ofensivas. A diretoria ouviu o pedido e viu em Sudakov o nome ideal. Enquanto isso, o torcedor cruzeirense começa a sonhar. As conversas nas redes sociais se intensificam, e o nome de Sudakov já circula entre os grupos de torcedores como uma das possíveis grandes contratações para 2026. Há quem compare o possível impacto da chegada dele ao que Ronaldinho representou no Atlético em 2012. Um choque de prestígio e ambição que mudou a percepção do clube no cenário nacional. E o Cruzeiro quer exatamente isso. Uma virada de imagem, um salto de grandeza. O projeto esportivo, no entanto, vai além da contratação de um astro. O Cruzeiro quer montar uma base sólida que sustente esse tipo de reforço. A ideia é ter Sudakov como o centro criativo de um meio-campo que inclua jovens promessas brasileiras e atletas experientes da Série A, formando um time equilibrado, capaz de dominar o jogo com posse de bola e intensidade. Leonardo Jardim já estaria participando diretamente desse planejamento, opinando sobre perfis e modelos táticos. Nos bastidores, Pedro Lourenço reforçou que o Cruzeiro seguirá um caminho de sustentabilidade, mas sem medo de ousar. Ele entende que grandes clubes só voltam a vencer quando assumem riscos proporcionais à sua ambição. Por isso, a contratação de Sudakov é vista não apenas como um investimento esportivo, mas também como uma jogada de marketing poderosa. O nome do ucraniano traria atenção internacional, ampliaria a visibilidade da marca Cruzeiro e poderia atrair novos patrocinadores globais. O torcedor, por sua vez, já começa a imaginar Sudakov vestindo o manto celeste, comandando o meio-campo no Mineirão lotado. A imagem é forte, simbólica e capaz de reacender o orgulho do torcedor que acompanhou o clube em tempos difíceis. A presença de um jogador desse nível seria a confirmação de que o Cruzeiro voltou para ficar entre os grandes, que a reconstrução não é apenas um discurso, mas um plano real e concreto em andamento. De qualquer forma, o que se sabe até agora é que o Cruzeiro não está de braços cruzados. O planejamento para 2026 já começou e o nome de Georgi Sudakov é um dos principais alvos da diretoria. Pedro Lourenço quer mostrar que a SAF veio para transformar e que o Cruzeiro está pronto para competir com os maiores do continente. Se essa negociação avançar, será um divisor de águas na história recente do clube. E agora fica a grande pergunta. O que você, torcedor celeste, acha dessa possível investida no meia ucraniano Georgi Sudakov? Acredita que ele seria o nome ideal para comandar o meio-campo do Cruzeiro a partir de 2026? Deixe o seu comentário, diga o que você pensa sobre essa movimentação e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades exclusivas da Toca da Raposa.